A manso fora erguida para impressionar, mas entre as paredes frias escondia um segredo que ninguém se importava em ver. No seu terceiro dia de trabalho, Ana Rodrigues, a nova empregada de olhar cansado e mãos calejadas, percebeu que aquela casa não era apenas gelada, era indiferente. O dono, o Billion Rio Duarte Magalhães, tratava os empregados como sombras em movimento, se dirigindo a eles quando algo caro estava a ser quebrado ou comprado. O seu ímprio estendia-se por continentes e ele carregava-se como se as emóis fossem um fardo íntio. No entanto, no quarto mais silencioso da casa, a sua filha de 10 anos, Sofia, permanecia frágil como vidro, lutando contra uma doença cruel, a anemia falciforme. Ana notava o que os outros ignoravam. Os passos de Sofia arrastavam-se, os sorrisos partiam-se depressa demais. Mas ninguém na casa se detinha o bastante para perguntar. Bastava que as refeições fossem servidas quentes e as embalagens de remédio estivessem alinhadas. Chamavam a isso suficiente. Ana sabia que não era. Tinha visto o sofrimento antes. E enquanto os outros cochichavam atrás das toalhas dobradas que ela era demasiado sensível para aquele lugar, Ana guardava o silêncio como armadura, observando e esperando. Na manhã do quarto dia, abriu a porta do quarto da menina e estacou. Sofia estava encolhida no chão sussurrando. Hoje Ana não falou nem se apavorou. Sentou-se no chão, pernas cruzadas ao lado dela. Presente firme. Não foi um grande resgate ainda, mas naquele instante frágil algo mudou. Um lau invisível, porm, inquebrável, nascera entre a criada esquecida e a criana que todos haviam decidido não ver. No dia seguinte o cu pesava. Nuvens escuras cobriam o solar dos Magalhães, abafando os lustres acesos no emíximo brilho. Duarte J. havia voado ao amanhecer Zurique-Singapura, ou outro destino qualquer que não exigisse despedida. Para os criados, era rotina. A governanta resmungava sobre um atraso no pedido de detergente. 2 mordomos esfregavam o pêtio para uma festa que ainda estava distante semanas. Ninguém mencionava Sofia, mas Ana não conseguia afastar a sensal que lhe corroa o peito. Hesitou diante da porta da menina, bateu 2 vezes, esperou. Silêncio. Com um flego fundo, girou a maaneta, e o tempo pareceu rasgar-se ao meio. Sofia estava meio cada da cama, encharcada de suor, os elbios gretados, o corpo retorcido como se o pérprio sangue atrasse. O quarto cheirava a plástico e medo. O coral de Ana disparou. Correu para o boto de emergência morto. Atirou-se ao telefone do corredor, discou o inimero da enfermeira da família Voicemail direto. Tentou o telemvel de Duarte, 4 toques, 5 nada. Bateu o auscultador com fora o sangue a ribombar nos ouvidos. Ela embaixo gargalhadas ecoavam da copa, onde as outras criadas riam de banalidades. Ana entrou de rompante, os olhos arregalados. Ela precisa de um hospital agora. Uma das mulheres nem se virou. Eis nos subimos sem autorizar. Outra abanou a mão desdenhosa. Vamos avisar o administrador da quinta. Esse é o procedimento. Procedimento. A palavra queimou em Ana como uma praga. Cerrou os punhos, virou nos calcanhares e disparou escada acima. A respiral de Sofia tornava-se cada vez mais rasa, o peito arfando como vidro prestes a estilhaar. Ana olhou do rosto cada vez mais plido da menina até o fim do corredor, a porta trancada. O Santúrio de Duarte. Proibido. Mas na memria surgiu a etiqueta vermelha no poro no remover. Regras ou no J não havia tempo. A escolha Samã colha estava feita. As mãos de Ana tremiam quando arrancou a chave marcada com a etiqueta vermelha do gancho no poro. Não parou para pensar, não parou para respirar, o corpo movia-se mais ripido que o medo. De volta ao andar de cima, a chave encaixou na fechadura com um estalo seco. A porta abriu-se, revelando um mundo de couro polido, prateleiras de mogno e uma frieza absoluta. O escritrio de Duarte,
o lugar onde criada nenhuma deveria entrar. Sobre a secretária, esperava-lhe o que precisava a chave eletrônica de um Tesla preto reluzente e um mal grosso de notas de 100 euros presas por uma mola dourada. Ana não hesitou. Agarrou os dois e correu a Sofia. A criana J estava cinzenta as pálpebras quase em vez. "Aguenta, meu anjo", sussurrou Ana, levantando-a nos braços. O peso surpreendeu-a, o corpo inerte parecia frágil e ao mesmo tempo pesado como vidro cheio de pedra. Cada limpada do corredor piscava como uma acusal. As quimeras de segurança acompanhavam cada passo, alarmes silenciosos piscavam em vermelho. Ana não se importou. Arrombou as portas principais às colunas de mármore da manso, erguendo-se como juzes silenciosos. Enfiou a chave do Tesla no bolso e correu à garagem. O carro reconheceu-a de imediato. As portas abriram-se com um sopro de boas-vindas. Ana deitou Sofia com cuidado sobre o banco de pele branca, apertou o cinto e murmurou de novo: "Não me deixes." Os pneus guincharam quando o Tesla disparou pela longa alameda da quinta. Atrás dela, os alarmes da propriedade rugiram e em algum ponto da sala de controlo, os seguranças J acompanhavam o véculo roubado. Ana pressionou ainda mais o acelerador, os olhos saltando entre a estrada e a respiral frágil de Sofia. O trânsito transformou-se em riscos métlicos e rudo. Buzinas explodiam. Os NS dos dedos de Ana ficaram brancos contra o volante. Dentro dela repetia como reza: "Aguenta. Por favor, aguenta!" O brilho vermelho da cruz na entrada do Hospital de Santa Maria surgiu como um farol na noite. Ana desviou bruscamente para a faixa de emergência, saltou do carro e puxou Sofia de novo para os braços. Cambaleou pelas portas de vidro que se abriram sozinhas, a voz quebrando. "Socorro! Por favor, ela não consegue respirar. Tem anemia falciforme." Enfermeiras correram uma maca, deslizou pelo chão polido. Mãos firmes arrancaram Sofia do colo dela. Por um instante Ana ficou em véu, o peito arfando, os braços doendo com a ausência do corpo da menina. Não deveria estar ali. Não deveria roubar. Não deveria importar. Mas nenhuma daquelas regras havia salvado Sofia. Ela sim. Ento o som de pneus, Aquiar novamente fez o coral de Ana afundar. 2 SUV pretos travaram diante da entrada e os seguranças de Duarte Magalhães saltaram em bloco. Redios crepitavam rostos duros. Eles não viam uma salvadora. Viam uma ladra. Em segundos o alfrio fechou-se em torno dos pulsos de Ana. Ela não resistiu. Não implorou. Apenas ficou ali em véu, encarando as portas duplas onde Sofia havia desaparecido, rezando para que a menina ainda estivesse viva. O trio do hospital pulsava com luz estril, o zumbido das imiquinas a marcar cada batida de coral. Ana estava algemada a uma cadeira de plástico duro, o suor secando na nuca, os pulsos latejando sob o ferro. Volta as pessoas cochichavam os olhos, desviando-se para a criada tremula e os homens de fato que a vigiavam. Mas Ana não se importava com os olhares. Os olhos dela permaneciam fixos nas portas que engoliram Sofia. 15 minutos depois, a multidão mexeu-se. As portas de vidro deslizaram e Duarte Magalhães entrou. O fato cinzento em pec-véu, as mangas arregadas com preciso, o olhar cortante e gelado. Caminhava como se o perdio lhe pertencesse, e de certa forma provavelmente pertencia. O chefe de segurança aproximou-se de imediato. "Temos na detida." A PSP foi chamada. Carro recuperado. O dinheiro está a ser contado. A mandíbula de Duarte enrijeceu, e a menina, estabilizada. Chegou mesmo a tempo. Por um instante Duarte não se moveu. Os olhos dele, sempre duros, sempre distantes, vacilaram. Então um médico de bata branca, homem nos 50, aproximou-se com a voz calma, mas carregada, de algo mais pesado do que medicina. "Senhor Magalhães." Duarte acenou uma vez seco. O médico não perdeu tempo.
A sua filha tem anemia falciforme. Isso significa que durante uma crise cada segundo conta. Minutos às vezes segundos podem ser a diferença entre a vida e a ele fez uma pausa, a palavra nudita suspensa no ar como uma elimina morte. Se esta mulher no ar tivesse trazido exatamente no momento em que trouxe a sua filha, não teria sobrevivido. As palavras cortaram Duarte Magalhães mais fundo do que esperava. A garganta fechou-se, como se o pé frio ar se voltasse contra ele. Mas o meu pessoal tentou justificar-se. Estava inacessível, interrompeu o médico. Telefones desligados, protocolos lentos. Não foi o senhor. Não foram os seus sistemas. Foi ela. O médico afastou-se, deixando-o em silêncio. O mundo de Duarte, construído sobre ordem, controle e regras em quebra-vez, parecia agora de papel fino. Virou-se lentamente para a pequena sala de conteno no final do corredor. Ali dentro, Ana estava sentada, as costas eretas, os olhos fixos na parede, o rosto plido, mas firme. Duarte dispensou os seguranas com um gesto e entrou sozinho. Por um momento nenhum dos dois falou. Ele a observou realmente, a observou pela primeira vez. No como criada, no como suspeita, mas como a mulher que carregara a sua filha pelo fogo quando todos os outros falharam. Os olhos dela encontraram os dele vermelhos de esforo, mas destemidos. Sem uma palavra, Duarte enfiou a mão no bolso, retirou uma pequena chave prateada e libertou-lhe os pulsos. O metal tilintou sobre a mesa entre eles. Ana piscou a tinita, mas não se moveu até que ele falasse. Venha comigo, disse em voz baixa. A sua voz despida da autoridade habitual soava quase humana agora. Quando ela hesitou, ele acrescentou num sussurro, ela está pedir por si. Ana levantou-se, as pernas trêmulas, mas firmes. Pela primeira vez no caminhava como criada. Caminhava como a única pessoa que realmente estivera presente quando tudo importava. O corredor, até ao quarto 214, pareceu interminável. Duarte seguia frente, os ombros tensos, sob o fato impecável, enquanto Ana o acompanhava a cada passo, ecoando carregado de incerteza. No fim ele parou, empurrou a porta e, pela primeira vez desde que o caos comeara, o mundo suavizou. Sofia estava deitada, sob cobertores azul claros, um soro gotejando lentamente ao lado. A respiral era agora mais estivel, o rosto joto no fantasmágrico, mas tingido de uma cor frágil. Os dedinhos batiam no lenol, como se marcassem um ritmo que ela podia ouvir. Quando levantou os olhos e os pousou em Ana, algo notável aconteceu. Um claro leve, um sorriso débil, mas verdadeiro, espalhou-se nos elbios de Sofia. Ana! O sussurro mal se ouvia, mas carregava mais peso do que todas as ordens que Duarte Magalhães dera em vida. Ana avanou um passo, a garganta apertada. Estendeu a mão e segurou a de Sofia com cuidado firme, como quem segura um pissarro demasiado frágil para o mundo. Duarte ficou aos pés da cama em silêncio. Pela primeira vez não era o senhor absoluto da sala. Era apenas um pai a assistir outra mulher fazer aquilo em que ele falhara estar presente. Naquele entardecer, quando Lisboa se pintava de dourado e Rosa Duarte saiu do hospital de Santa Maria transformado. No como o Billion Rio intocvel das reuniões de Négcios, mas como um homem humilhado pelo simples facto de a filha ter escolhido outra em seu lugar. A culpa pesava, mas também a clareza. Na manhã seguinte, os rumores J inundavam as manchetes. Criada negra presa por roubo apps filha de Billion Rio ser hospitalizada. A internet devorava cada detalhe, distorcendo factos, pintando Ana como criminosa. Nas caixas de comentários, palavras como raptora e ladra repetiam-se sem piedade. Mas Ento Duarte fez o impensável. Convocou uma conferência de imprensa. Naquela noite, os flashes das quimeras explodiam nos jardins cuidados da Quinta Magalhães. Repórteres empurravam-se por espal, quando os portes da Manso se abriram, revelando Duarte diante de um púlpito sem gravata, sem assessores, a soprar-lhe notas. Ao lado dele,
estava Ana Joton, sem uniforme, vestida com um simples vestido cinzento engomado com cuidado. O cabelo puxado para tererés os ombros erguidos, embora as mostrmulas denunciassem o nervosismo. Duarte agarrou firme o pulpito. A sua voz ecoou com convicto estvel. Ontem noite, a minha filha quase morreu. E a nica raso pela qual est viva, a mulher que está aqui ao meu lado. Fez uma pausa, deixando o peso assentar. Ela quebrou regras, sim. Mas às vezes as regras só o problema. Ninguém mais agiu. Ninguém mais correu. Ninguém mais se importou como ela. Ana Rodrigues fez o que eu não consegui. E o mundo deve conhecer o nome dela. Um burburinho percorreu a multidão de jornalistas temeras disparando como metralha. Mas Duarte não terminou. Com efeito imediato, Ana nunca mais trabalhar como criada na minha casa. Criei um fundo em nome dela, e ela será responsável pela nossa nova fundal de apoio módico. Ana virou-se atnita, os elibios entreabertos em descrena. Pela primeira vez não estava a ser ignorada ou descartada. Estava a ser vista. E para Duarte Magalhães, o homem que sempre acreditara que emóis eram fraqueza, a verdade finalmente libertara-o a vida da sua filha, no fora salva por riqueza ou sistemas, mas pela coragem de uma criada que ousara agir. Dentro da Manso Magalhães, os cochichos mudaram de tom naquela noite. Onde antes zombavam de Ana como demasiado sensível. Agora as vozes tremiam com algo novo, incerteza ate respeito. Ela vai ficar, murmurou uma empregada atrás da cortina. Mais do que ficar, respondeu outra em tom quase reverente. Agora ela quem manda. Ana caminhou pelos corredores da Quinta Magalhães de cabeça erguida. No por vaidade, nem para se vangloriar, mas porque pela primeira vez na vida, Jato não andava em pontas de PS. Caminhava em terreno pr-prio. Deixara de ser a criada invisível para tornar-se a mulher em quem se confiava a misso da fundal Magalhães, proteger crianas como Sofia, que antes viviam na sombra e no silêncio. Sofia, entretanto, recuperava devagar. A cada semana, ganhava mais cor no rosto, mais firmeza na voz. O cinzento das faces deu lugar ao calor, e ate o riso raro e frigio ecoava pelos corredores da Manso como raios de sol, a invadir um espal antes fechado em penumbra. Ana permanecia sempre ao lado dela, guiando, ouvindo, lembrando-a com doura de que era mais do que a doena que carregava. Duarte Magalhães também não era o mesmo. Observava a filha sorrir para Ana, ouvia-a sussurrar o nome dela antes do dele, e pela primeira vez em anos permitia-se sentir-no como o magnata que escontava lucros, mas como um pai a encarar as perprias falhas. A culpa ainda lhe pesava no peito, mas Jato nu era corrente, era impulso para agir. As noites na Manso mudaram. Onde antes o gabinete brilhava com a luz fria de relatrios e cotaias, agora havia conversas sobre clínicas de proximidade, apoio, a pediatria, programas para dar a outras famílias a oportunidade que quase perdera com a sua. No centro de tudo estava Ana, outrora apenas a criada, agora a voz a moldar uma nova viso. A ironia não escapava a ninguém. A mulher que quebrara regras para salvar uma criana, agora reescrevia as regras de um ímprio. Não era simplesmente uma cuidadora. Era arraso de Sofia ter uma segunda vida, arraso de Duarte, reencontrar a humanidade, arraso de o nome Magalhães passar a significar mais do que lucro. Nos momentos de calma, Ana sentava-se na marquise, ao lado de Sofia, observando-a desenhar com mãos ainda trêmulas, mas decididas. Quando a menina ria, Ana sorria também, no por tulos, nem por reconhecimento, mas porque sabia a verdade, nos salvara apenas uma criana. Mudara um mundo inteiro que antes se recusava a vê-la. A Manso Magalhães, que fora outrora fortaleza de Ciúncio, agora vibrava com um som novo vida.
O riso de Sofia danava pelos corredores, alcanando-a dos cantos mais distantes que antes ecoavam apenas passos de empregados. Ana estava ao lado dela, ajudando-a num puzzle, e a menina inclinava-se, sussurrando-lhe segredos que a faziam rir baixinho como família, porque no fundo o eram. Do batente da porta, Duarte observava em silêncio reverente. Sabia que nunca apagaria os anos de ausência, nem corrigiria o instante em que os seus sistemas falharam pere pria filha. Mas podia construir o futuro. Podia honrar a mulher que lhe mostrara o que era coragem verdadeira no enconselhos de administral, mas na corrida desesperada de uma criada que se recusou a deixar uma criana morrer. Ana Jó não usava uniforme de invisível. Percorria os corredores da Manso com própsito, o nome associado Fundal, que trazia a sua aviso. E medida que Sofia recuperava cada gargalhada, cada desenho feito com empenho, recordava a todos muitas vezes os esquecidos os escolhidos para salvar. Heres de verdade no esperam autorizá-o. Agem quando mais importa ainda que lhes custe tudo. A estria de Ana recorda-nos que o verdadeiro valor no est em títulos, riqueza ou poder, mas na compaixão e na coragem de avanar quando ninguém mais o faz.